Oi, meu nome é Miriam von Zuben, eu sou analista de sistemas do CERT-BR. O CERT-BR é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes no Brasil, pertencente ao NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, mantido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. E nós temos feito uma sequência de palestras tratando sobre o tema de segurança. A primeira palestra, que já está disponível no canal do NIC-BR, foi sobre backup, e hoje nós estamos fazendo a nossa segunda palestra sobre autenticação, senhas e verificação em 2 etapas. A gente vai falar rapidamente sobre o que é autenticação de forma bem geral, daí com mais detalhes quais são os grupos de mecanismos de autenticação e aí quais são os cuidados que devem ser tomados com cada um desses mecanismos. Bom, quando a gente fala em segurança da informação, uma parte mais específica sobre controle de acesso, a gente tem os 3 As, que seriam a autenticação, a autorização e a auditoria. A autenticação ele é o processo que permite verificar a identidade de um usuário, assegurando que ele é realmente quem ele diz ser, e o que garante que os equipamentos e as contas sejam utilizados apenas por aquele usuário. Aí a gente tem a autorização, que é o processo que garante que aquele usuário tem acesso apenas aos recursos que são autorizados a ele, e a auditoria, que é uma forma de coletar informações sobre o que o usuário faz naquele sistema. Hoje nós vamos focar na parte de autenticação. A autenticação tem 3 grupos básicos, 3 grupos tradicionais no que ela se baseia para poder identificar um usuário. Então, seria aquilo que apenas o usuário sabe, aquilo que apenas o usuário possui e aquilo que o usuário é. Então, isso daí seriam os 3 métodos básicos, que estão sendo baseados em conhecimento, em posse e na existência. Aquilo que apenas o usuário sabe, pode ser uma senha, uma pergunta de segurança, uma informação pessoal, ou um número PIN, ou então um padrão, algo que é desenhado para desbloquear uma tela, por exemplo. Aquilo que apenas o usuário possui. E aí isso tem a ver realmente com posse. Pode ser um equipamento que ele usa para fazer um acesso, seja um notebook, um tablet, um celular, pode ser um cartão de senhas, pode ser um token de verificação. Então, tem a ver com a posse e umas tecnologias mais novas, que é uma pulseira, um anel, um relógio, com alguns recursos tecnológicos diferentes. E aquilo que o usuário é, ou seja, isso está muito associado com a biometria. Então, pode ser uma impressão digital, a palma da mão, o rosto dele, um scanner de retina, então está associado a ele, aquilo que ele é. E tem alguns métodos novos que estão sendo considerados, mas que ainda não tem um consenso se isso seria um mecanismo de autenticação ou apenas um controle de segurança, que seria a localização do usuário. Então, você utilizar o local onde ele está, a localização geográfica dele, para permitir ou não um acesso. Ou então, dependendo da rede que ele tiver, ele pode ou não acessar. E outro que seria referente ao horário em que aquele acesso está sendo feito. Então, assim, pode ser considerado, às vezes, como um fator de autenticação ou não, dependendo da classificação que é feita. Qual método usar? Qual desses que é melhor? Isso depende muito. Depende do quanto o usuário tem facilidade com aquele mecanismo que está sendo usado, qual que é o valor da informação que está sendo protegida, o custo de implementação e de manutenção da tecnologia que está sendo usada e até mesmo da confiabilidade do mecanismo que vai ser escolhido. Então, eles podem ser usados sozinho ou em conjunto. Por muito tempo, foi usado apenas um mecanismo de autenticação, que seria a senha, que a gente vai ver com mais detalhes, mas era chamado de uma autenticação simples. Só que aí, devido a diversos problemas que a gente vai citar, a senha não é mais suficiente. Ela sozinha já se mostrou insuficiente para controlar o acesso na internet. Então, para aumentar a segurança, a senha tem sido usada juntamente com algum outro fator de autenticação. Então, isso é chamado de verificação em 2 etapas. Isso é o nome que a gente usa, mas dependendo do sistema que está sendo acessado, pode ser chamado de aprovação de login, verificação e autenticação em 2 fatores, verificação e autenticação
em 2 passos. Então, a nomenclatura varia bastante. E aí tem outro, né, isso foi evoluindo para sistemas que usam 3 fatores de autenticação, também tem o Three-Factor Authentication e um nome mais genérico de Multi-Factor Authentication. Para ser considerado uma verificação em 2, ou em 3, ou em múltiplas etapas, tem que utilizar recursos de diferentes tipos. Então, por exemplo, você pode utilizar aquilo que você sabe junto com aquilo que você possui. Ou então aquilo que você sabe junto com aquilo que você é. Utilizar, por exemplo, a senha e uma pergunta de segurança, os 2 pertencem ao mesmo grupo. Isso não é considerado um duplo fator de autenticação. Isso pode ser considerado uma autenticação forte, mas não é considerado, né, um fator duplo ou triplo. Então, tem que ter pelo menos de 2 desses grupos ou dos 5, dependendo do que da implementação que é feita. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre todos eles, mas só com mais detalhes. O que seria nessa verificação em 2 etapas? Ela é um recurso extra que ela é oferecido por diversos serviços. Serviços de e-mail já oferecem isso, redes sociais, internet banking, nuvem. Em alguns, ela ainda é opcional, né? No começo, acho que ela era opcional na maioria, mas isso está mudando. Então, a gente já tem visto alguns sistemas em que é obrigatório. Se não ativar essa verificação em 2 etapas, o usuário não consegue se logar. Então, assim, ela é uma camada extra e que vocês vão ver que ajuda muito a melhorar a segurança das suas contas. Porque não basta mais um atacante descobrir apenas uma etapa, ou seja, descobrir apenas a sua senha. Ela tem que descobrir a sua senha junto com alguma outra informação. Então, a gente vai falar um pouquinho dos exemplos de cada uma desses grupos, né, e junto quais são os cuidados que têm que ser tomados quem optar por usá-los, né? As senhas, como eu falei, as senhas é o mais comum dos mecanismos usados na internet. Ela é muito simples de ser implementada e com o avanço da internet e com a quantidade cada vez maior de serviços sendo oferecidos na internet, o usuário acabou ficando numa posição complicada, porque ele tem que gravar, tem que, né, saber diversas senhas. E com essa quantidade tão grande de senhas que ele tem que saber, teve um efeito contrário, que é as senhas começarem os usuários começarem a escolher senhas cada vez mais fracas e os atacantes também ficar de olho nisso. Já que tem diversos serviços sendo oferecidos que baseiam-se somente em senha, então tentar descobrir qual que é a senha para poder invadir essas contas nesses serviços. Como é que uma conta pode ser descoberta na internet? Pode ser de diversas formas, né? Se o usuário, né, utilizar num computador que estiver infectado por algum tipo de malware, pode ser, por exemplo, um spyware, um keylogger, aquele malware vai obter, né, vai gravar aquela senha que o usuário está teclando ali, que está entrando, e mandar isso para um atacante. Se o computador estiver invadido, da mesma coisa. Da mesma forma, um atacante pode vir a ter acesso. Se o usuário digitar a senha num site falso, num site de phishing, achando que ele está num site verdadeiro, o usuário vai lá e acessa, coloca lá a senha dele, mas, na verdade, ele está acessando um site falso e, em vez de mandar, né, para o site verdadeiro, essa senha vai para o atacante, que aí pode também tentar se autenticar como ele. Através de força bruta, ou seja, se tiver uma senha, um atacante pode ficar tentando tentando várias vezes, ou então poucas vezes, mas durante um período longo de tempo, tentar adivinhar qual é aquela senha. Então, pega o nome, ou então qual é a conta do usuário e fica tentando. Pega as senhas como 1, 2, 3, 4, que são senhas muito usadas na internet, e vai tentando, até que, se não for uma senha bem elaborada, ele pode conseguir invadir aquela conta. Se uma senha estiver trafegando na rede sem criptografia, também um atacante pode obtê-la. Se tiver algum tipo de vazamento, né, aquele arquivo onde as senhas estão armazenadas, de alguma forma vazarem na internet, também um atacante pode ter acesso àquela senha. Por meio de técnicas de engenharia social, ou seja, alguém ligar para um usuário, tentar se passar pelo banco e falar assim, olha, eu preciso da sua senha para poder fazer algum tipo de autorização. E aí o usuário acredita que está realmente falando com o banco e passa a senha. Então, isso daí a gente chama de engenharia social, que são formas de tentar enganar
o usuário a, de forma espontânea, oferecer e contar qual que é a senha dele. Ou de formas mais simples, tipo assim, tá lá digitando a senha, tem alguém de perto olhando, alguém sobre o seu ombro, assim, tentando verificar qual que é a sua senha, ou então vendo aquilo que você clica no mouse, né? Então, tem muitas formas que alguém pode, né, um atacante pode usar para tentar descobrir uma senha. E se o atacante tiver posse da sua senha e se estiver sendo usado um único fator de autenticação? Ele pode fazer a mesma coisa que você faz, a mesma coisa que o usuário, dono daquela conta faz. Então, se for uma conta de e-mail, por exemplo, pode ler todas as mensagens, apagar, mandar mensagens como sendo ele, e aí dentro dessas mensagens colocar, por exemplo, link para um phishing, ou então atacar, colocar anexado um malware, pode fazer todo tipo de atividade. É a mesma coisa que um usuário poderia fazer, mas o atacante fazer isso de forma maliciosa. Ele pode pedir o reenvio da senha de outras contas, né? A senha hoje ela é muito usada para receber a senha quando alguém esquece. Então, você vai lá e fala assim, esqueceu a senha, e você cadastra, você tem aquele e-mail que você cadastrou, e aí você recebe ali, né, para um link ou uma senha nova. Então, pode ser de posse daquele, né, do acesso àquela conta de e-mail, ele pode conseguir o acesso a outras contas que tenham aquele e-mail cadastrado. E também, né, o atacante pode trocar a senha de forma que você não consiga, né, não de forma simples, acessar novamente aquela conta. Se tiver acesso, pode acessar um equipamento e também coletar todas as informações que estão ali, verificar qual que é a lista de contato, ter acesso a fotos, a vídeos, toda aquela informação que tiver armazenada. Em relação à rede social, né, hoje as contas de redes sociais elas são muito visadas por atacantes, porque tudo na rede social se propaga muito rápido. Então, conseguir invadir uma conta de uma pessoa que tem muitos seguidores e dali colocar um link para um phishing ou então para um malware, a quantidade de vítimas tende a ser grande, porque geralmente as pessoas acreditam naquilo que está recebendo de alguém conhecido e não pensa que pode estar vindo de uma conta invadida. Então, assim, contas de redes sociais são muito visadas, principalmente por causa disso. Tá? Então, assim, pode fazer, né, aquilo que o usuário poderia fazer, porém, com intuito malicioso. Então, a gente vai passar agora alguns cuidados, né, para a gente tem que ter ao elaborar, ao usar, ou quando for alterar uma senha. De forma bem geral, né, o que você deve evitar quando você for elaborar uma senha? Não colocar informações pessoais, não colocar o nome, sobrenome, data de aniversário, placa do carro, qualquer informação que pode ser facilmente associada a você, ou então informação que você coloca na rede social e que você coloca num blog, você põe lá o nome do seu cachorro, o nome do seu gato e qual que é a sua música preferida. Então, assim, coisa que você divulga muito e que qualquer um que tem acesso às suas redes sociais, né, tem acesso àquela informação, também não deve ser utilizado como senha. Sequência de teclado, pode ser muito, né, você põe rapidinho ali que é WERT, mas isso daí também são senhas que são muito testadas pelos atacantes quando eles querem invadir uma conta. E, né, quando um atacante quer invadir uma conta, ele pode pegar um dicionário que está disponibilizado na internet e esse dicionário ter, por exemplo, as palavras de uma determinada língua, ou então ter personagens, assim, palavras que são muito comuns naquela língua, não apenas, né, a definição das palavras, e começar a testar. Então, assim, palavras que são muito comuns também têm que ser evitadas. E o que usar? Né? Então, o que você deve usar? Se for principalmente algum sistema que só aceite números, né, como senha, sempre utilizar os números de forma mais aleatória possível, não colocar sua data de aniversário, não colocar a rua, né, o número da sua casa, também evitar informações que podem ser associadas com você. Então, quanto mais aleatório, melhor. Diferentes tipos de caracteres, né, tentar bagunçar um pouco a sua senha para dificultar e usar grande quantidade de caracteres. O NIST, o ano passado,
ele lançou um guia com dicas sobre elaboração e sobre como tratar senhas. E muitas vezes disso que tinha sido usado, tipo assim, criar uma senha misturando caracteres, isso já não está mais tão forte. Então, assim, hoje a grande dica é você ter uma grande quantidade de caracteres. Então, é melhor você ter uma senha longa, é mais difícil dela ser descoberta do que uma senha pequena com caracteres embaralhados. Então, nesse guia do NIST, é interessante que eles falam assim, a ideia é tentar melhorar a vida do usuário, não criar tantas regras que fique impossível, né, do usuário se lembrar a senha, e aí ele cabe optando por soluções que não são recomendadas. E uma grande dica, assim, diferente de muito do que vem sendo falado nos últimos anos, né, que era você ter essas senhas misturadas, hoje a grande dica é você ter uma senha longa. Então, ela acaba sendo o mais seguro. E o próprio sistema, às vezes, que eles indicam, pode falar assim, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma senha mais usada na internet, o próprio sistema que está ali cadastrando a senha pode evitar ou ali dar alguma dica para o usuário de que, olha, não utilize essa senha. Então, ali na própria interface pode ajudar o usuário a escolher melhor a sua senha. Então, aqui algumas práticas, né, se alguém for para elaborar uma senha, você pode pegar uma frase, né, uma frase que você gosta, e selecionar alguns caracteres. Então, aqui no exemplo, a gente usa o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. E a gente gerou uma senha pegando as iniciais e pondo um caractere ali, o ponto de interrogação no começo, só para dificultar um pouco. Isso é uma forma, né, de gerar a senha. A outra que seria mais indicada, que eu comentei, você escolher uma frase longa, então uma frase que tem algum significado para você, mas que você não fique falando dela o tempo inteiro nas redes sociais. E você pode também inventar um padrão de substituição. Tá? Isso, né, tem que ser um padrão próprio, porque tem padrões que já são muito, muito usados. O zero, o O substituir por zero. Isso é um padrão que é muito manjado. Então, tentar criar um padrão próprio de substituição. Em relação, né, a alguns cuidados que você tem que ter quando você estiver utilizando as suas senhas, tem que ter cuidado assim, não ver quando você for digitar a senha, ver se não tem ninguém, né, observando, tentando olhar ali para ver o que você está fazendo. Não deixar as senhas anotadas em qualquer lugar, ou seja, não pegar aquele post-it, escrever a senha e deixar colada no seu monitor, que aí qualquer um que estiver passando por ali pode acessá-las. E também ter muito cuidado se você for usar equipamentos de outras pessoas, né? E você, assim, né, você não sabe qual que é a segurança daquele outro equipamento. Então, você está utilizando um equipamento que você não conhece, você vai estar, na verdade, expondo a sua senha. Não fornecer sua senha para as outras pessoas. A senha é pessoal e intransferível, né, como a gente sempre fala, principalmente por telefone. Tá? Se alguém ligar e pedir a sua senha, nunca dá. Assim, os bancos já informam, falam assim, olha, nós não pedimos senha por telefone. Diversos serviços já, né, dificilmente algum serviço vai te pedir aquela senha. Então, nunca acreditar nisso. Sempre utilizar a conexão segura quando envolver senhas, ou seja, dar uma olhada se o site que você está acessando utiliza HTTPS. E na nossa cartilha tem algumas dicas também para como reconhecer se um site é seguro. Então, assim, sempre verificar se alguma informação que está sendo, alguma informação sensível que está sendo transmitida, se, né, ali é uma conexão segura ou não. E ter muito cuidado, assim, às vezes a gente tende assim, aquela senha que é do trabalho, você utilizar no seu e-mail pessoal, ou então vice-versa. Então, ter um pouco de cuidado em não misturar, né, os contextos. E a gente vai ver também a questão de reutilização de senhas. Né? Então, assim, se você utiliza a mesma senha para o pessoal e para o profissional, a partir do momento que uma conta é invadida, a outra também pode ser facilmente acessada. O que você deve evitar? Salvar suas senhas no navegador web. Tem muito malware que, quando infecta um equipamento, ele vai à procura, né, de senhas que podem estar anotadas, que podem estar gravadas, né, naquele equipamento. Evitar essas opções de lembre-se de mim e continuar
conectado, porque também tem muito malware que vai, né, e busca por esse tipo de informação. Como eu já falei, não reutilizar a senha, né, porque basta, né, você só está, na verdade, facilitando a vida do atacante. Basta ele conseguir acesso a conseguir uma senha e ele vai ter acesso a diversos serviços. Então, aqui são algumas dicas, né, que podem ser seguidas. Você pode criar alguns grupos de senhas. Então, assim, você pode criar uma senha muito simples que você vai baixar um manual. Então, você pode criar uma senha muito simples e reutilizá-la bastante, porque o dano ali, né, se alguém descobrir aquela senha, no máximo ele vai baixar um manual de novo por você. Então, assim, não é um dano grande. E agora, se for um site, sei lá, um site bancário, um site de comércio eletrônico, em que o recurso ali, né, é muito valioso, aí sim se deve criar senhas únicas e senhas fortes. Agora, se for senhas, né, que sim, o valor protegido não é tão grande, né, aquilo que você está protegendo, também talvez você possa não ter uma senha tão forte. Então, assim, isso é uma dica, né, você criar diferentes grupos de senhas. Você pode anotar a senha num papel, mas desde que ela seja armazenada num lugar seguro, que eu falei, não colocá-la, né, num monitor. Então, assim, garantir a segurança do local onde ela está gravada. Você pode pegar as suas senhas e gravar num arquivo criptografado no seu dispositivo, ou então tem diversos sistemas gerenciadores de senha que também podem auxiliar. Em relação à alteração de senhas, também é uma das mudanças que o NIST propõe e que também a gente já vinha seguindo e já vinha indicando na nossa cartilha, que é não criar aquele mecanismo que, né, diversas empresas usavam, que era você forçar o empregado, o usuário, a trocar constantemente a senha e criar regras muito rígidas de que não só ele tem que trocar, como ele não pode usar a mesma senha que ele usou nas últimas 5 vezes. Tem diversos estudos que mostram que você forçar o usuário a trocar a senha, a tendência é que ele acabe escolhendo senhas cada vez mais fracas, né? Então, se o usuário já teve todo um trabalho de criar uma senha forte, e se ele cuida da senha, ou seja, ele não expõe a senha, não tem por que ficar forçando ele a trocar constantemente aquela senha. Então, mas em alguns casos, realmente, o usuário tem que trocar. Quando que ele tem que trocar? Imediatamente. Por exemplo, se tiver alguma desconfiança que aquela senha tenha sido descoberta. Então, às vezes, a gente vê na internet, senhas de um determinado serviço foram vazadas. Então, talvez ali seja um momento, né, de você ir lá e já trocar a sua senha. Se você usou num computador e que depois você descobriu que aquele computador estava infectado, também você tem que trocar imediatamente a sua senha. Aí, quando que você deve trocar a senha rapidamente? Se você perder um computador, né, um equipamento, e aí você vai lá e troca todas as senhas que estavam, né, dos serviços que podem ser acessadas por aquele equipamento. Se você usar um padrão de formação de senha e uma das suas senhas foi descoberta. Então, assim, aí você pode ir lá, uma das senhas foi descoberta usando aquele padrão, tem grande chance de um atacante tentar, né, descobrindo o padrão, tentar descobrir as outras senhas. Então, alterar a senha e também alterar o padrão. E sempre que você adquirir um equipamento que é acessível pela internet. Hoje, infelizmente, tem diversos equipamentos que vêm com senha padrão, ou então até mesmo sem senha. Então, assim, a partir do momento que você tem um equipamento desse, você deve também alterar rapidamente a senha. Quando a gente fala sobre IoT, a gente vê que um dos grandes problemas hoje relacionado à internet das coisas é essa grande quantidade de equipamentos vindo com senha padrão ou sem senha, e esses equipamentos estão participando de ataques na internet. Então, sempre que você adquirir esse tipo de equipamento, é bom você ir lá e alterar a senha ou colocar uma senha, dependendo da questão, né, se não tiver. E nos demais casos, regularmente. Isso daí é o que for, né, o que você achar que é satisfatório para você. Não tem um número assim que a gente possa indicar. Em relação à recuperação de senhas, né, existem momentos em que você vai esquecer sua senha, que você vai ter que ir lá e, de alguma forma, tentar recuperá-la. Então, tem
né, algumas opções que você pode já configurar, como, por exemplo, mandar para um e-mail alternativo. Então, você esqueceu a senha da sua conta de e-mail, você pode configurar um e-mail alternativo para receber a senha dessa sua conta principal. Você pode cadastrar uma pergunta ou uma dica de segurança para ajudar você a lembrar, ou um número de celular, para daí você receber também um link para você trocar a sua senha. Então, se você for usar alguma dica de segurança, né, que é um recurso para ajudar você a lembrar da sua senha, também tenha muito cuidado com qual dica que você vai colocar. Não colocar uma dica muito fácil, que aí o sistema vai mostrar para você e você vai falar assim, a dica é qual é o nome do seu cachorro, e também essa informação está nas redes sociais. Então, tenha um pouco de cuidado no que você vai escolher. E quando você solicitar a sua senha, receber a sua senha por e-mail, tentar trocá-la o mais rápido possível. Hoje em dia, acho que está um pouco mais difícil de acontecer, mas em alguns casos a senha vinha em texto claro por e-mail. Então, assim, nesses casos, você tinha que ir lá e trocar rapidamente essa senha, para caso alguém, se tivesse com acesso aos seus e-mails, poderia também receber isso, ou se alguém tivesse vendo o que está passando pela rede. E cadastrar uma conta de e-mail que você acessa regularmente, senão você vai ter 2 problemas. Você vai esquecer 2 senhas, aí você não vai ser bem mais difícil de você conseguir acessar. Em relação à pergunta de segurança, ela é também considerado como um tipo de autenticação, porque ela é uma informação pessoal, né? Ela é geralmente usada em conjunto com as senhas, né, para recuperação, e ter esse cuidado, né? Se você for colocar alguma pergunta de segurança, não colocar algo que seja muito, muito fácil de descobrir. A gente tem casos públicos de contas que foram invadidas justamente porque alguém foi lá e ficou tentando aquelas perguntas de segurança padrão até que conseguiu descobrir uma resposta. Então, uma dica, às vezes, é você pode criar a sua própria questão, não utilizar aquela questão que está lá já pré-definida. Então, falando agora de outros tipos, né, de autenticação, a gente falou daquilo que apenas você sabe, né, ou seja, você que tem um conhecimento daquilo. Agora a gente vai falar daquilo que apenas você possui, então aquilo que você tem posse. Eu vou citar vários exemplos, assim, tem muito mais do que eu vou citar, mas vou falar dos principais que a gente tem visto que tem sido utilizado. Então, tem um token, né, gerador de senha, é um hardware, né, que você conecta no seu equipamento e que ele vai gerando códigos, né? Esses códigos, geralmente, eles são válidos apenas por um determinado período, e aí você utiliza aquele código para poder se autenticar. Tem que ter cuidado em todos esses mecanismos baseados em posse, você tem que ter muito cuidado para não perder. Então, porque se você perder, um atacante vai ter acesso àquilo. Então, sempre guardar o seu token num lugar seguro. Também nunca informar o valor que está aparecendo naquele token por e-mail ou então por telefone. E, caso perca o seu token, tentar entrar em contato com o site, com o serviço onde aquele token é utilizado para tentar revogá-lo. Em relação ao cartão de segurança, são aqueles cartões que vêm com uma grande quantidade de senhas, né? E aí o próprio sistema dá um número, e aí você vai lá e verifica qual que é o outro número correspondente àquela posição que ele te passou. Também é uma forma de autenticação baseada em posse. Ter cuidado, então, onde você guarda esse cartão. E tem alguns códigos maliciosos, ou mesmo página falsa, que pede todos os números ao mesmo tempo. Então, assim, nunca passar mais do que um número num tipo de acesso e nunca informar todos de uma vez só. Né? A forma como funciona os cartões de segurança é apenas um número que você passa por vez. E uma outra forma de você verificar é que no site que utiliza o cartão de segurança, geralmente ele tem um número em cima que identifica o seu cartão. Então, verificar se aquele número que aparece é o mesmo número que aparece no seu cartão. Então, você pode ir ali e conferir. Em relação à chave de segurança, é um outro recurso que tem sido bastante utilizado, que é um equipamento, que ele tem uma tecnologia própria, e que ele pode ser conectado num equipamento, ou então pode ser via Bluetooth ou alguns protocolos baseados em
em proximidade, que aí ele tem um esquema que você vai no serviço e habilita que você vai utilizar esse tipo de chave de segurança. Aí tem um esquema de chave pública e privada que é gerado entre o serviço que está sendo utilizado e é gravado nessa sua chave de segurança, que também oferece, né, um nível alto de segurança, e a gente tem visto isso sendo bastante utilizado. Mas também, se você tiver esse tipo de recurso, ter muito cuidado para não perder. Tá? E se perder, também entrar em contato para tentar revogar. Uma forma de autenticação também é baseado no seu computador. Então, assim, ele sabe que quando você faz um primeiro acesso num site, ele identifica qual que é aquele equipamento que você está acessando, o que ele chama seria um dispositivo confiável, e aí ele te passa um código que você vai, né, digitar, e nos outros acessos você não vai, os outros acessos feitos desse mesmo computador, que já foi autenticado, você não vai ter que entrar com uma senha novamente. Então, também é uma forma de identificar algo que é seu. Se for um celular ou um equipamento móvel, né, também, em caso de perder, revogar, entrar nos sistemas e falar que aquele dispositivo já não é mais confiável. Então, tem um pouco de cuidado. E o código de verificação, na verdade, ele é baseado em posse, porque ele é mandado geralmente para o seu smartphone, para o seu tablet. Então, assim, você é quem tem a posse do equipamento que vai estar recebendo aquele código de verificação. Ele é bastante utilizado, ou seja, acho que talvez, dentre todos esses citados, seja o mais utilizado hoje, em que o sistema vai lá e te manda um número, e aí você olha aquele número que você recebeu no seu equipamento, pode vir via mensagem, ou então, às vezes, por e-mail, e aí você vai e coloca aquele código que você recebeu. Então, isso é chamado de código de verificação. Um cuidado extra que você tem que ter quando estiver utilizando, né, esses códigos de verificação é ter certeza que aquele e-mail que você foi lá e cadastrou para receber, que ele ainda seja válido. Ou seja, se você foi lá e cadastrou o seu celular e você trocou o número do celular, você tem que ir lá e tem que ir alterar, porque senão você não vai conseguir receber esse código. E tudo aquilo que depende de posse, né, quando a gente fala de smartphone, evitar de cair num problema de que, se você esqueceu seu celular em casa, você não faz mais nada. Então, assim, ou então, se você está sem bateria, se você está sem conexão, às vezes você não consegue fazer algum tipo de operação que você precisa. Então, você tem que garantir, né, o funcionamento daquele equipamento. Esse código de verificação ele pode ser enviado, ou então, às vezes, tem algum aplicativo, né, que a gente chama de aplicativo autenticador, que gera também aquele código para você. E aí, o que fazer se você cadastrou isso tudo e você não tem mais acesso aos seus equipamentos? Tem como você ir lá e desabilitar a verificação em 2 etapas, ou então tem alguns recursos extras que você pode utilizar. Dependendo do sistema, quando você habilita a verificação em 2 etapas, ele te dá uma chave de recuperação. Então, ele te dá um código, que aí esse código você tem que armazenar ele em algum lugar, você tem que anotá-lo de forma segura, e que, se você não tem mais o celular, por exemplo, que você cadastrou, você tem esse recurso extra para ainda conseguir autenticar e aí, por exemplo, trocar o número do seu telefone. E uma outra forma é uma lista de códigos que o sistema te passa, e aí esses códigos vão sendo usados em sequência. Também é uma outra forma de você conseguir se autenticar. Então, tudo aquilo que é baseado em posse, como eu comentei, você tem que ter muito cuidado realmente para garantir que aquilo não caia em mãos erradas, né? Aquilo que você que é muito relacionado à biometria, isso assim, tem muitos estudos que estão sendo feitos, então tem muita coisa, pode ser às vezes por reconhecimento de fala, ou então ter o uso de selfies, tem várias formas de você utilizar a informação da pessoa, mas ainda são recursos caros, alguns equipamentos já vêm com isso, mas geralmente aqueles equipamentos mais novos, mais topo de linha. Então, assim, algo que ainda está
em desenvolvimento. Mas algumas questões que a gente sempre fala quando se trata de biometria é que a sua biometria, assim, você deixa ela em todos os lugares, né? Então, assim, sua impressão digital, a minha está aqui nessa mesa, está aqui no copo. Então, é algo que existem alguns recursos, né? Se alguém quiser coletar minha impressão digital, que não é algo simples, mas é algo possível. A parte boa da biometria é que ela está com você. Você não precisa carregar nada, você não precisa carregar um token, você não precisa carregar um cartão, né? Você não precisa se lembrar de algo. Então, é algo que está sempre com você. Mas a segurança, né, da biometria, na verdade, ela depende muito do local onde aquelas informações estão armazenadas. Então, a gente tem que ter esse cuidado para quem opta por usar um sistema de autenticação via biometria, porque a impressão digital, na verdade, ela é armazenada em algum lugar para depois poder ser comparada. Então, a gente depende muito da segurança desse local. E não tem como você revogar a sua impressão digital. Por exemplo, se uma senha foi descoberta, você vai lá e troca. E aquilo que é seu não tem jeito. Então, por isso que tem que ter um cuidado extra também para que quando a gente fala em usar recurso de biometria, porque a sua impressão digital vai ser sempre a mesma, né? E, assim, algo que tem muitos estudos que estão sendo feitos. Tem formas que estão funcionando, mas ainda tem, por exemplo, quando usa um selfie, ou então usa o reconhecimento facial, às vezes já teve casos em que colocar uma foto serviu para desbloquear um telefone. Então, assim, tem níveis também que você pode ir lá e configurar quando está utilizando biometria. Por exemplo, esse sistema ele pode exigir que apareça o seu rosto e que você pisque. Então, para ter certeza que não é uma foto. Então, também tem níveis de biometria que você pode configurar. Mas, como eu comentei, né, isso ainda é algo que está sendo bem em desenvolvimento. Aqui alguns cuidados extras, né, que a gente tem que ter. Em relação a dados pessoais, né, como eu falei, muitas das coisas são enviadas para você, ou então eles utilizam informações pessoais para poder verificar que você é você mesmo. Então, você tem que ter o cuidado de sempre manter, por exemplo, seu número de celular cadastrado e atualizado. Às vezes, eles fazem alguma pergunta baseada assim, qual que é a sua data de nascimento no seu cadastro? E utilizar isso também como uma forma de identificar. Se você tiver colocado qualquer coisa lá, né, dificilmente você vai lembrar o que era. Então, você tem que ter essa preocupação de manter os seus cadastros atualizados. Em relação à privacidade, muitas informações que os atacantes usam, elas estão nas redes sociais, as próprias pessoas estão colocando essas informações e que aí podem ser usadas para responder perguntas de segurança ou para descobrir as senhas. Então, tem um pouco de cuidado, né, em não ficar se expondo demais. Em relação ao phishing e códigos maliciosos, eles são muito usados pelos atacantes que querem obter, né, o acesso às contas. Então, ter sempre um pouco de desconfiança, não acreditar em tudo aquilo que você está recebendo, não sair clicando em tudo que é link, ou ficar abrindo todos os arquivos, ou acessar qualquer página que você recebe, porque pode ser uma página falsa, ou pode ser um arquivo contendo um malware. Então, também ter muito cuidado com isso. Em relação à proteção dos seus equipamentos, né, é essencial que aquele equipamento que você está usando para fazer os acessos, ele seja um equipamento seguro. E o que você pode fazer para tentar deixá-lo seguro? Manter o equipamento sempre atualizado, né, sempre com o sistema operacional mais novo e com todas as atualizações aplicadas. Usar mecanismos de segurança, né, antivírus, firewall, anti-spam. Se tiver vários usuários utilizando o mesmo equipamento, criar contas individuais, né, porque daí, né, se tiver infectado, o dano vai ser restrito àquela conta que foi invadida. Não utilizar o equipamento como administrador, porque justamente como uma forma de você tentar conter os danos. O dano, você usando como usuário, o dano vai ficar restrito ao que aquele usuário pode fazer. Se for um administrador, vai poder fazer qualquer coisa. Sempre cadastrar uma senha, né, não uma senha, mas alguma forma de autenticação na tela inicial, pode ser por biometria, pode ser uma senha que você digita, ou então, né, um desenho, mas ter esse cuidado da proteção física mesmo do equipamento. E quando, né,
tiver compartilhamento de recursos na rede, sempre lembrar de colocar uma senha forte ali, para evitar também que outras pessoas tenham acesso ao seu equipamento. Em relação a equipamentos móveis, né, manter o controle físico sobre eles, né, ter muito cuidado para não perder. Hoje, como eles têm concentrado, boas partes dos recursos de autenticação são concentrados em equipamentos móveis, eles também têm sido muito visados. Então, manter, né, o controle, e se perder, sempre ir lá e tentar revogar todos os direitos, né, todos os lugares onde aquele equipamento foi cadastrado. E, se possível, se já tiver sido configurado a localização remota, apagar tudo que está ali. Tá? Mas isso tem que ser algo prévio, algo que tem que já ter sido habilitado antes. Em relação a quando utilizar equipamentos de terceiros, né, equipamentos que não são seus, sempre sair, né, se você entrou em determinado site que tinha sua senha, lembrar de sair para evitar que a próxima pessoa que for usar aquele equipamento consiga acessar aquela conta. Usar navegação anônima sempre que isso for possível. Evitar de fazer transações sensíveis, né? Às vezes é melhor esperar que você acesse o seu próprio equipamento, mas se realmente você tiver que fazer um acesso, assim que você retornar para um ambiente que você confie, fazer uma alteração, alterar as senhas que você tenha utilizado. Bom, só para concluir, é importante ressaltar que, como eu falei, a gente pode usar de 1 até 5 fatores de autenticação. Mas, na verdade, o que torna o processo todo mais seguro não é a quantidade de fatores que você está utilizando, né? Então, não é porque eu estou utilizando mais, sei lá, 2, 3, que eu posso relaxar na segurança de cada um deles, né? A segurança, nesse caso, ela é sendo feita em camadas. Então, assim, é porque eu vou receber um token que eu vou cadastrar uma senha qualquer, né? Então, vou pôr uma senha 1, 2, 3, 4, porque depois eu vou receber um token. Então, assim, né, você não pode relaxar em nenhum dos fatores, né, acreditando que porque você está usando uma quantidade, um conjunto, né? Na verdade, a segurança ela depende da soma de todos eles. E a grande, né, a verificação em 2 etapas, ela é essencial. Então, hoje, não tem por que não utilizar, não tem por que basear toda a segurança dos seus acessos somente em senha, porque, como a gente viu, não é suficiente. Então, para quem ainda não habilitou a verificação em 2 etapas, não tem o que esperar mais, né? Esse é o momento que tem que ir lá e fazer. Bom, caso alguém queira saber mais informações sobre segurança em geral, tem a nossa cartilha de segurança para a internet. Nós também estamos no Twitter e também temos dicas via RSS, caso alguém queira. E tem o portal Internet Segura, com diversas outras informações sobre segurança e com bastante conteúdo voltado para crianças, para adolescentes, para pais e educadores. A campanha antispam.br, que tem bastante informação sobre códigos maliciosos e sobre spam de forma geral. Esse material, né, o material dessa conversa nossa, ele foi baseado tanto na cartilha como em fascículos. A gente tem 2 fascículos que tratam especialmente desses assuntos, fascículo de senha e fascículo de verificação em 2 etapas. Caso alguém queira receber esses materiais, pode nos escrever. Caso alguém queira fazer alguma campanha numa empresa, né, e precise de material, pode nos escrever que a gente tenta enviar, mas também estão disponíveis no nosso site, o PDF, e vocês podem baixar. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira conversar mais sobre esse assunto, nós estamos disponíveis, pode nos mandar e-mail, e sempre que a gente tem alguma informação nova sobre questões relacionadas à segurança, tem o nosso Twitter também. Obrigada.